Olá, meus amados, aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos respirar profundamente, relaxar nosso corpo e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Agora, com muito amor, muita gratidão, vou continuar a leitura do capítulo 8, parte 4. Como me convenci de que a pobreza é a mais útil experiência que um rapaz pode ter. Sou editor do Ladies' Home Journal e, como o público tem sido muito generoso na aceitação deste periódico, parte desse sucesso vem muito logicamente a mim. Segue-se daí que muitos dos meus melhores leitores mantêm uma opinião que muitas vezes tenho desejado corrigir. Vou afinal ceder à tentação. Meus correspondentes expressam tal convicção de maneira muito variada. Porém, o seguinte trecho da carta fornece uma boa amostra. Para o Senhor, que não precisa fazer economia, é muito fácil pregá-la. É fácil nos dizer, por exemplo, que devemos viver com um rendimento de $800 por ano, como é o do meu marido, quando nunca viveu com menos de milhares. Ao Senhor que nasceu tendo na boca a proverbial colher de prata. Já ocorreu que os escritos teóricos são absolutamente vazios de sentido em comparação com a luta de todos os dias enfrentada pela maioria das pessoas, experiência que jamais conheceu? Experiência que jamais conheci. Vejamos agora de que maneira os fatos concordam com essa afirmativa. Se nasci ou não com a proverbial colher de prata na boca, é o que não sei dizer. É verdade que quando nasci, meus pais estavam bem. Porém, quando eu tinha 6 anos, meu pai perdeu tudo que possuía e foi obrigado a tentar novamente a vida. Aos 45 anos, num país estranho. Eu tinha a desvantagem de não saber uma só palavra de inglês. Fui para uma escola pública e aprendi o que pude. E não foi muito fácil. Os colegas de escola eram cruéis, como são quase todos os meninos. Os professores eram impacientes, como são todos os professores fatigados. Meu pai não conseguia se arranjar na vida. Minha mãe, que sempre tivera empregados à sua disposição, teve de enfrentar os problemas domésticos, coisa que nunca aprendera, que jamais lhe haviam ensinado, e não havia dinheiro. Assim terminadas as horas de escola, meu irmão e eu íamos para casa, mas não para brincar. Íamos ajudar nossa mãe, que cada dia se tornava mais fraca, sob o peso de um encargo grande demais para ela. Durante anos, tivemos de madrugar nas manhãs de inverno, quando as camas nos pareciam tão quentes e tão agradáveis. Íamos buscar os restos de carvão da véspera e, com o que podíamos arranjar, fazíamos o fogo para aquecer o quarto. Em seguida, punhamos a mesa para um almoço escasso. Íamos para a escola e, ao voltar, lavávamos a louça, varríamos a casa. Vivendo numa casa onde residiam 3 famílias, de 3 em 3 semanas, tínhamos de limpar 3 lances de escada, a soleira e ainda a calçada.
Essa última parte da tarefa era mais difícil, pois tínhamos de cumpri-la no domingo, com os meninos das imediações nos olhando, sem muita bondade, e ouvindo o eco da bola e da raquete no quarteirão vizinho. À noite, a hora em que os outros meninos sentavam-se junto à lâmpada para estudar as lições, saíamos com uma cesta e íamos apanhar pedaços de pau e de carvão nas imediações, reunindo sobretudo os pedaços de carvão que caíam do abastecimento das casas ricas da vizinhança. Fixávamos o local na mente durante o dia, esperando que o carregador não tivesse tido o cuidado de apanhar esses pedaços. Uma experiência que nunca conheci. Aos 10 anos de idade, consegui o meu primeiro emprego, que consistia em lavar as vidraças de uma barbearia. Ganhava 50 centavos por semana. 2 semanas depois arranjei outro emprego. Vendia pães e biscoitos no balcão de uma padaria. Terminadas as horas da escola, ganhava $1 por semana. Vendia, assim, pães frescos e deliciosos biscoitos, ainda quentes, quando, durante o dia, mal tivera um pedaço de pão para comer. Nas manhãs de sábado, fazia a entrega de um semanário aos assinantes e vendia os números restantes. Isso significava de 60 a 70 centavos por um dia de trabalho. Eu morava então no Brooklyn, em Nova York, e o principal meio de comunicação para Coney Island naquela época eram os carros de tração animal. Perto de nossa casa, os carros paravam para que os cavalos bebessem água. Os homens saltavam também para isso, mas as senhoras quase nunca matavam a sede. Observando isso, tratei de arranjar um jarro com água, na qual punha uma pedra de gelo e, de copo na mão, subia em todos os carros sábado à tarde e vendia água gelada por 1 centavo o copo. Nos domingos fazia o mesmo. E quando começou a concorrência, pois outros meninos descobriram que o negócio rendia, aos domingos, de 1 a 2 dólares, passei a fazer limonada ao preço de 2 centavos o copo. Conseguia fazer 5 dólares aos domingos. Em seguida, tornei-me repórter. Durante a noite, empregado de escritório, durante o dia, e ainda aprendia taquigrafia à meia-noite. A minha correspondente disse que sustenta com 800 dólares anuais sua família, composta de marido e filho, e acrescenta que eu nunca soube o que isso significava. Sustentei uma família de 3 pessoas com 6 dólares e 25 centavos por semana, ou seja, menos da metade da renda anual que ela tem. Quando meu irmão e eu, juntos, conseguimos fazer 800 dólares no ano, nos julgamos ricos. Publico pela primeira vez esses detalhes da minha vida, a fim de que o leitor possa saber de primeira mão que o diretor do Ladies' Home Journal não é um teórico sem nenhuma prática, quando publica artigos pregando economia ou falando sobre a luta árdua daqueles que vivem com um rendimento insignificante. Conheço palmo a palmo a estrada da pobreza e, tendo experimentado todos os sentimentos e todos os obstáculos que aparecem aos que trilham essa estrada, afirmo que considero feliz o jovem que passa pela mesma experiência. Não me esqueço de nenhuma das asperezas dessa luta. Não trocaria hoje por nenhuma outra experiência os anos de luta árdua que tive de enfrentar na mocidade. Sei o que é ganhar pouco, não $1, mas 2 centavos. Sei, portanto, o quanto vale o dinheiro e nunca poderia aprender melhor por outro meio. Não poderia ter tido uma educação mais segura do que essa para a minha vida de trabalho. Não poderia ter alcançado uma compreensão mais verdadeira do que significa passar o dia sem 1 centavo na mão,
sem um pedaço de pão no armário, nenhuma acha de lenha para fazer fogo, sem nada ter para comer e ter fome de um menino de 10 anos, uma mãe fraca e desanimada. Uma experiência que nunca conheci. E todavia, regozijo-me com essa experiência e repito, considero feliz todo rapaz que está em situação de conhecê-la. Mas, e aí se apoia a minha crença de que a pobreza é uma grande felicidade para um rapaz. Acredito na pobreza, é uma ótima condição para uma experiência da qual se deve sair e não permanecer nela indefinidamente. Está tudo muito bem, dirão alguns. É muito fácil dizer, mas como sair da pobreza? É o que ninguém pode dizer decisivamente a outra. Ninguém me disse. Cada pessoa segue um caminho diferente. Quanto a mim, estava disposto a sair da pobreza, porque minha mãe não havia nascido nela. Não podia permanecer na pobreza, porque a ela não pertencia. Foi esse o meu ponto de partida. Eu tinha um propósito, que apoiei com esforço e vontade de trabalhar, de aceitar o trabalho que aparecesse no meu caminho, fosse ele qual fosse, contanto que encontrasse uma saída. Não escolhi. Peguei o que apareceu e procurei fazer tudo do melhor modo possível. Quando não gostava do que fazia, procurava fazê-lo ainda melhor. Fui subindo degrau por degrau. Isso significava um grande esforço, mas do esforço e do trabalho nasceu a experiência, a construção, o desenvolvimento, a capacidade para compreender e simpatizar, a maior herança que pode caber a um jovem, e nada há como a pobreza para dar tudo isso. Eis aí a razão da minha sólida crença na pobreza, como sendo a maior felicidade que um rapaz pode encontrar no caminho das experiências mais completas pelas quais poderá passar. Repito, porém, com a condição de não permanecer nela. Antes de poder desenvolver o hábito do autocontrole, o leitor precisa compreender o que significa realmente essa qualidade. Também precisa compreender as vantagens que o autocontrole proporciona aos que aprendem a exercê-lo. Nossas dúvidas são traidoras. Pelo medo de tentar, nos fazem muitas vezes perder bens que poderíamos conquistar se não fosse o receio de tentar. Shakespeare. Desenvolvendo o autocontrole, desenvolvemos também outras qualidades que se acrescentarão ao nosso poder pessoal. Entre as outras leis que estão à disposição daqueles que possuem autocontrole e o domínio de si mesmo, está a lei da represália. Sabe o leitor o que significa uma represália? No sentido em que empregamos o termo, significa pagar na mesma moeda e não apenas vingar-se, como em geral se pensa. Se eu o ofendo, o leitor tomará uma represália na primeira oportunidade. Se lhe digo coisas injustas, a pagará na mesma moeda, ou talvez em proporção maior. Por outro lado, se lhe faço um favor, retribuirá com um favor maior, se possível for. Por meio do emprego inteligente e adequado dessa lei, posso conseguir que uma pessoa faça exatamente o que eu desejo. Se quero que não goste de mim e que empregue a sua influência em me prejudicar, não me será difícil obter tal resultado, infligindo-lhe a mesma espécie de tratamento que desejo me seja aplicado por meio da lei da represália. Se aspiro ao respeito, à amizade e à cooperação de alguém, posso obtê-lo dando-lhe a minha amizade e a minha cooperação.
Tenho certeza de que o leitor concordará comigo. Compare as minhas afirmativas com as suas experiências e verá como se harmonizam. Quantas vezes terá ouvido observar que magnífica personalidade? Quantas vezes não tem encontrado pessoas cuja personalidade inveja? O homem que nos atrai por meio de uma personalidade agradável está apenas fazendo uso da lei da atração harmoniosa ou da lei da represália. Mas as duas leis, depois de analisadas, significam que as coisas semelhantes se atraem. Se o leitor compreender a lei da represália, se a estudar e a usar de modo inteligente, será um vendedor eficiente e próspero. Depois que tiver dominado essa lei tão simples e aprendido a maneira de usá-la, nada mais terá a aprender sobre vendas. O primeiro é provavelmente o mais importante passo a ser dado nesse sentido. É cultivar um autocontrole absoluto. Precisamos nos habituar a receber sem adotar represálias, castigos e penalidades de toda espécie. Quando uma pessoa irritada começar a nos injuriar, com ou sem razão, não devemos esquecer que, se iniciarmos represálias iguais, nos colocaremos no mesmo nível mental daquele que nos ofende, ficando assim dominados por ele. Por outro lado, se não nos irritarmos, se mantivermos a compostura e permanecermos calmos e serenos, conservaremos as nossas faculdades habituais de raciocínio. Surpreenderemos a outra pessoa, responderemos com uma arma cujo manejo ela não conhece e, por conseguinte, a dominaremos com facilidade. As coisas iguais se atraem. Não há desmentido para essa afirmativa. Falando em sentido figurado, cada pessoa com quem entramos em contato é um binóculo mental, através do qual podemos ver um reflexo perfeito da nossa própria atitude mental. Para exemplo da aplicação direta da lei da represália, o autor citará aqui um fato que se passou recentemente com ele e seus dois filhos pequenos, James e Napoleon. Iam os três passear no parque, onde dariam comida aos pássaros e esquilos. Napoleon comprou um saquinho de amendoins e James uma caixinha de biscoito. James quis experimentar os amendoins e, sem pedir permissão ao irmão, foi colocando a mão no saquinho. Mas Napoleon reagiu e deu-lhe um soco. O pai disse então a James: "Ouça, meu filho, você não procurou obter os amendoins como deveria. Eu vou mostrar-lhe como deveria ter feito." Porém, tudo acontecera com tanta rapidez que o pai não tinha a menor ideia do que iria sugerir a James. Deteve-se um instante, analisou o fato, encontrando o melhor meio de tirar uma lição de tudo aquilo. Ligou então as experiências que tivera com a lei da represália e disse a James: "Abra a caixa de biscoito, ofereça alguns ao seu irmãozinho e veja o que acontece." Depois de alguma relutância, conseguiu convencê-lo. Passou-se então algo de notável, algo que proporcionou ao pai a maior lição que já tivera algum dia sobre transações. Antes de tocar nos biscoitos, Napoleon insistiu em pôr alguns amendoins no bolso de James. Obteve logo uma represália. Com uma experiência tão simples, o autor aprendeu mais do que qualquer outra ocasião sobre a arte de dirigir. Incidentemente, os dois meninos estavam começando a aprender a fazer uso da lei da represália, o que lhes evitou
muitas contendas físicas. Nenhuma pessoa adulta já foi além de Napoleon e James no que concerne à lei da represália. Somos apenas crianças grandes, influenciadas pelo mesmo princípio. O hábito de pagar na mesma moeda é tão universalmente praticado que bem podemos chamá-lo de hábito da lei da represália. Se alguém fala bem de nós, cresce nossa admiração por essa pessoa e pagamos na mesma moeda. Por meio do princípio da represália, podemos converter inimigos em amigos leais. Se o leitor tiver algum inimigo do qual deseja fazer um amigo, pode provar essa afirmativa, caso esteja disposto a esquecer essa terrível mó de moinhos que traz presa no pescoço e que se chama orgulho, teimosia. Adquira o hábito de falar bem do seu inimigo, sempre que for possível. Defenda-o de todos os modos que puder. A princípio ele ficará impassível, mas pouco depois tomará conhecimento do fato e pagará na mesma moeda. Em uma manhã de agosto de 1863, um jovem pastor protestante foi despertado subitamente num quarto de hotel em Lawrence, Kansas. O homem que o chamava era um guerrilheiro de Quatril e exigia que ele descesse imediatamente ao térreo para ser fuzilado. Por toda a fronteira, naquela manhã, se perpetravam assassinatos. Um bando de atacantes chegara cedo a Lawrence a fim de preparar o massacre. O bandido que despertara o jovem pastor estava impaciente, e o pastor, logo que despertou inteiramente, ficou horrorizado com o quadro que avistou pela janela. Ao descer, o guerrilheiro pediu-lhe o relógio e o dinheiro e quis saber se ele era abolicionista. O pastor estava trêmulo, mas compreendeu que ia morrer e não queria morrer com uma mentira nos lábios. Assim, disse que era abolicionista e acrescentou a essa declaração qualquer coisa que mudou inteiramente o rumo dos acontecimentos. O pastor e o guerrilheiro sentaram-se no sofá e conversaram, enquanto os habitantes de Lawrence eram massacrados em todos os lugares da cidade. Os atacantes já estavam prontos para partir e a conversa ainda prosseguia. Quando o bandido montou a cavalo para se reunir aos companheiros, estava absolutamente na defensiva. Entregou todos os valores que reunira e pediu desculpas ao pastor por tê-lo incomodado. Gratidão a todos vocês. Muito amor, muita luz na vida de cada um. Até a próxima leitura, meus amados.